Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou resolver alguns exercícios da nossa lista de revisão, tá bom? Aí eu vou fazer alguns, eles ficarão como um exemplo para vocês fazerem os demais exercícios. Lá na plataforma eu deixei essa lista aqui para vocês. Vocês deverão imprimir e resolver no caderno, ou pode copiar e resolver no seu caderno. Mas toda a resolução deve estar no seu caderno de forma bastante organizada, ok? Então vamos lá? A número 1, pessoal, é para você calcular a fração geratriz de algumas dízimas. Nós trabalhamos isso em salas, dízimas simples, as dízimas compostas e como que nós calculamos as frações que geraram essas dízimas. Então, eu vou fazer dois exemplos. O primeiro que eu vou fazer é a letra A, para você relembrar. A letra A é uma dízima simples, porque ela já começa aqui a repetir após a vírgula, tá bom? E aí, como que a gente acha a fração dessa dízima? Lembra que no seu numerador fica um número por completo, mas até onde começa a repetir. Como quem repete aqui é o 3, então em cima vai ficar apenas o algarismo 3. Embaixo, você vai preencher sempre com 9, tá? 9 ou 0, mas a caso do 0 eu falo para vocês depois. Aqui vai ser a quantidade de 9, quem vai determinar é o seu período. Como o seu período tem apenas um algarismo, um 9 só, tá bom? E aí, 3 nonos é possível você simplificar. Você vai simplificar em cima e embaixo por 3. Simplificando, você vai achar a fração 1/3. Agora, a mesma coisa você vai fazer na letra B. Na letra C, quem está repetindo aqui é o 27. Então, ó, se quem repete são 2 algarismos, então aqui vai ser 2 números 9, tá bom? A letra D é a mesma coisa. A letra E, pessoal, é uma dízima composta, porque apareceu um anteperíodo, tá bom? Então, como que a gente faz quando for a dízima composta? Primeiro, lembra que vai ter uma subtração no numerador. Então, primeiro, você vai escrever o número por completo até a parte que começa a repetir. Então, se começa a repetir no 3, então você vai escrever até o 3. Então, vai ficar o número 123, menos a parte que não repete. Quem não repete aqui, ó, é o 1 e o 2. Então, ficou o número 12. Embaixo, você vai começar a preencher com o 9, sempre com o 9. Como o seu período, quem repete é o número 3, ele tem um algarismo só, então 9. E aí, veja que, depois da vírgula, antes do seu período, existe o anteperíodo, que é aquele algarismo que não repete. Quando isso acontecer, você preenche com 0. E aí, como o seu anteperíodo é um algarismo só, um 0 só. Lembra que o anteperíodo, ele fica só após a vírgula, tá bom? Aí você vai resolver isso aqui. 123 menos 12 é 111 sobre 90. É possível simplificar por 3, tá bom? Dividindo em cima e embaixo por 3, você terá 37 sobre 30. A letra F, você vai usar a mesma ideia. Ó, o seu período tem 2 algarismos, então vai ter que ter 2, 9. E o seu anteperíodo é o 42. Então, terá 2 zeros. E o número por completo aqui, no numerador, menos a parte que não repete, que é o 342. Mas, se você tem dúvida, no caderno tem atividade sobre isso. E no nosso livro também, ok? A número 2, ele pede para você somar essas duas dízimas. Então, você vai usar a mesma ideia que nós fizemos na número 1. Ó, essa primeira dízima aqui, você vai escrever o número todo por completo, menos a parte que não repete, tá vendo? Porque tem essa parte inteira aqui. Embaixo vai ser apenas um 9. Por quê? Quem repete tem apenas
um algarismo, que é o número 3. E a outra fração vai ficar assim, ó. Você vai escrever o número todo até onde começa a repetir. Então, vai ficar o 16 menos a parte que não repete. No caso, é 0, 1 ou então só 1. Embaixo, começa a repetir, começa a preencher com 9. Ó, quem repete é o 6, um algarismo só, um 9 só. E aqui, ó, teve um antiperíodo, que é aquele número que não repete após a vírgula. Como ele é um algarismo só, um 0 só. E aí, aqui você dá continuidade, tá bom? Então, eu montei o início e agora você termina. Faz 13 menos 2 sobre 9. 13 menos 1, né? Desculpa. Faz aqui 16 menos 1 sobre 90. Tira o MMC ou simplifica antes de tirar o MMC. Fica a seu critério, tá ok? Não tem segredo. A número 3, galerinha, é a nossa matéria de potenciação. Lembra, também foi nas nossas aulas presenciais. E aqui você vai usar algumas propriedades, uma das propriedades que nós aprendemos lá em sala. Se você tiver dúvida, você pode também consultar o seu caderno. Aqui é o seguinte, ó, dentro do parêntese é uma divisão de bases iguais. Aí você já sabe, divisão de bases iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes. Depois que você achou uma potência só aqui, mais essa aqui, você não vai misturar os expoentes não, tá? Porque depois vai ficar soma e não tem propriedade para soma, galera. Aí você resolve o que deu aqui, mais esse aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Então, o resultado daqui, mais 4, tá bom? E aí, esse número, você vai expressar ele na forma de potência, tá bom? Na forma de número inteiro, perdão. A número 4, você também vai usar o mesmo conhecimento que você usou na número 3, que é basicamente propriedade da potenciação. E aí eu vou começar explicando o seguinte, ó. Primeiro você vai resolver dentro do colchete. Ó, 2 elevado a 9 dividido, aí você vai resolver aqui nesse parênteses. Veja que é multiplicação de bases iguais. Na multiplicação, lembra, a gente soma os expoentes. Então, ó, 2 com mais 1 aqui fica 3. E ainda tem esse 3 aqui, ó, do parêntese que tá aqui, e tem o menos 3 do lado de fora, tá ok? Então, o primeiro passo é esse, você resolver esse parêntese. Resolveu? Agora você vai resolver isso aqui, ó. Veja que tem 2 expoentes, ó. Toda vez que tem 2 expoentes, lembra, você multiplica, tá bom? Então, repete esse aqui, o 2 elevado a 9, dividido, e esse aqui, ó, você vai multiplicar, ó. 3 vezes 3, 9. Aí, você vai aplicar uma propriedade aqui dentro, que é a mesma que você vai aplicar aqui, ó, divisão de bases iguais. A professora não vai dar esse expoente esquisito? É isso mesmo. E depois, vai ficar um expoente aqui dentro com esse aqui do lado de fora. Aí, você vai multiplicar. Lembra? O de dentro vezes o de fora. E aí, você vai achar uma dessas alternativas aqui, tá ok? Próximo. A 5 é para você achar o resultado disso aqui e ver aonde ele se enquadra. Ó, 2 expoentes, lembra? Tem uma propriedade que você multiplica, tá ok? Aí depois você vai ver. Negativo, elevado a par ou ímpar, fica o quê? E aí você vai achar o resultado, se o número vai ser ímpar ou se vai ser par, e se ele vai ser negativo ou se ele vai ser positivo, tá bom? Não tem segredo, tem propriedade para isso aqui. A 6, olha, é um expoente decimal. Nós aprendemos isso também. Ó, expoente decimal, ele acaba virando um expoente fracionário. Então, 81 elevado a 0,75 é o mesmo que 81 elevado a 75 sobre 100. Aí, você simplificando aqui,
é o mesmo que 81 elevado a 3 quartos. Quem quiser já colocar direto 3 quartos, tranquilo, ok? Depois, o que você vai fazer? Você vai fatorar o 81. O que é fatorar? É escrever esse número em forma de potência. Quando você fatora o 81, ele é 3 elevado a 4. Porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, e 27 vezes 3 é 81. Então, ao invés de 81, eu escrevi 3 elevado a 4. E o 3 quartos continua aqui. Veja que agora ele ficou com 2 expoentes. E a gente tem uma propriedade que a gente acabou de fazer nos anteriores. Quando são 2 expoentes, o que você faz? Multiplica. Então, vai ficar 4 vezes 3 quartos. Como é uma multiplicação, você pode cortar os 2 4, porque esse 4 aqui, ele é numerador. Então, você sempre pode simplificar um numerador com um denominador, porque debaixo desse 4 aqui, ó, tem 1, tá bom? E aí, o que sobrou? 3 elevado a 3. Aí, você vai calcular quanto é 3 elevado a 3. Ficou bem fácil agora, não é isso? Número 7. Olha, você vai usar a mesma ideia que nós acabamos de fazer na número 6. Você vai fatorar o 9, escrever ele assim, tá bom? Com parêntese e repetir o 3 meios. Aqui você vai fatorar o 32, escrever no parêntese, e esse 0,8 você transforma ele numa fração simplificada, porque ele é 8 sobre 10. Aí você simplifica em cima e embaixo por 2, que vai ficar 4 quintos, tá bom? E aí, fazendo isso, você vai simplificar ao máximo e ver se você consegue achar um desses resultados aqui, tá ok? A 8 pediu para você escrever na forma de potência com expoente fracionário. Então, eu vou fazer uma e aí você faz a B e a C. Seguinte, a primeira coisa, você vai fatorar o seu radicando, ou seja, aquele número que está dentro da raiz. Quando você fatora, ou seja, decompõe em fatores primos, coloca lá no cantinho 512, passa um traço, dividido por 2, depois divide por 2 de novo. Isso que é fatorar. Se tiver dúvida, tem no caderno também. Quando você fatora o 512, ele é 2 elevado a 9. E aí, fatorando, lembra, o que é índice da raiz vira denominador. E o que é expoente vira numerador. Lembra que eu falei lá na sala, ó, quem está na sombra vem para o sol e quem está no sol vem para a sombra. Vocês lembram disso? Pois é isso que você vai usar aqui. Aqui você vai fatorar o 216, fatora 729 e usa essa ideia aqui, ok? Próximo. A 9 é escrever os números em notação científica. Nós também trabalhamos isso nas nossas aulas presenciais. Lembra que escrever um número em notação científica é um número vezes uma potência de 10. E esse número que a gente multiplica pela potência de 10, ele sempre tem que ser um número entre 1 e 10. Lembra? Ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. Isso tem no caderno também. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho o número 570 mil. Aí você, ó, quando o número está sem vírgula, lembra que a vírgula está no finalzinho. Então, você tem que caminhar com a sua vírgula para a esquerda. Lembram disso? E aí, se o número que vai multiplicar a potência de 10, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10, então, ele não pode ser 57. Aí, ele deve ser 5,7, porque ele não pode passar de 10. Então, se eu vou colocar a vírgula aqui, lembra que quando eu ando para a esquerda, eu aumento. Então, o meu expoente é positivo. Então, quantas vezes eu vou ter que movimentar a vírgula? Se ela está aqui no finalzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que é
10 elevado a 5. Tá ok? A mesma coisa da B, ó, a vírgula tá aqui no finalzinho, então você tem que colocar ela até onde? Ó, não pode ser 12. Então, pensa em um tiquinho. Vamos fazer a letra C, que é um número que já tem vírgula. Quando já tem vírgula, lembra, você vai andar para a direita. E direita diminui, ou seja, vai ser expoente negativo. Tá até lá no caderno, direita diminui. Então, se o número tem que estar entre 1 e 10, então eu tenho que movimentar a vírgula de forma que fique 1,2. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu movimentei 6 vezes. Como foi para a direita, é negativo. Então, ficou 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. Tranquilo? Vamos fazer mais um? Quando já tem a potência de 10 aqui, ó, como, por exemplo, a letra E. Então, o que acontece? Não pode ficar um número 82. Então, tem que ficar um número 8,2. Se eu movimentei para a esquerda, porque a vírgula estava aqui, depois do 2. Se eu coloquei ela para cá, eu movimentei ela uma vez para a esquerda. Se a esquerda aumenta, aumentou uma casa. Então, se era 3, virou 4. Você somou uma casa, tá ok? A mesma ideia você vai usar aqui na letra F, aqui na letra G e na letra H. Cuidado, que aqui já é negativo. Se você vai aumentar, então é menos 12 mais 1. Aí, quanto que vai ficar? Porque você vai movimentar uma vez. Então, menos 12 mais 1, menos 11. Né? E aqui você vai diminuir. Olha, porque direita não diminui. Então, ó, 1, 2, 3. Então, é menos 4 com menos 3. Vai ficar quanto? Então, preste atenção nisso. Belezinha? A número 10 é para você escrever uma expressão simplificada que representa cada um desses comprimentos. Bem tranquilinho isso, olha. X mais x é o quanto? 2x mais 5. Essa é a ideia. Aqui você junta os m, junta com o n, mais 3. E aqui tá bem na cara, né? Número 11. Olha, o topo do edifício, que tem uma distância de 15x mais 7 metros de altura, se encontra uma bandeira que mede no topo do edifício, vamos voltar tudo, ó. No topo de um edifício de 15x mais 7 metros, tem uma bandeira e essa bandeira mede 4x metros. Aí perguntou qual que é a fórmula que determina a distância que há do solo até a extremidade da bandeira. Ou seja, ele quer a distância total. Junta x com x, é uma dica, ok? Bem simples essa. A número 12 é para você separar em grupo os termos semelhantes. Olha, aqui é a nossa matéria de monômios. Nós trabalhamos muito os monômios, começamos em sala e começamos em sala e continuamos nas nossas aulas virtuais. E aí lembra que os monômios, eles vão ser semelhantes quando eles têm a letra e o expoente igual. Então, tem que ter a mesma letra e o mesmo expoente. Então, um exemplo. Um grupo semelhante é esse aqui, que é x, y. Quem mais que tem só x e y? Aqui, o 2xy. E tem também um outro, ó, que é esse daqui. Mesmo que o y esteja na frente do x, não importa, porque entre as letras é multiplicação. Então, tanto faz yx ou xy, mas eles são semelhantes. Então, esses três aqui é um dos grupos. Agora, você vai procurar outros grupos. Quem só tem x, quem tem x2. Aqui, quem mais que tem x2 com y. Então, preste atenção. Tem que ter a mesma letra e o mesmo expoente, ok? Por exemplo, esse aqui e esse aqui tem x e y. Mas veja que os expoentes são diferentes. O expoente do y aqui é diferente. Então, esses dois aqui
não são semelhantes. Eles vão ser semelhantes com outros por aí, tá bom? Então, preste atenção nisso. Para ser semelhante, você vai olhar a parte literal, tá? O coeficiente não importa. Tranquilinho? A número 13 perguntou o seguinte: qual deve ser o valor de A para que as expressões 3 que multiplica A menos 5 e 2A mais 7 apresentem o mesmo valor numérico? Então, é o seguinte, se eles têm que apresentar o mesmo valor numérico, ele está falando isso aqui para você, ó, que este tem que ser igual a esse aqui, para ter o mesmo valor. Aí você vai resolver esta equaçãozinha. Ó, faz a distributiva aqui, ó, 3 vezes A e 3 vezes menos 5, igual a esse aqui. Depois muda de lado, quem é as letras só de um lado, o valor numérico só do outro lado, e aí vai dar uma equaçãozinha do primeiro grau. É bem tranquilinha essa, ok? A 14 deu essa tabelinha, a gente fez essa tabelinha em sala, eu lembro, dei também uma tabela parecida naquelas listas de atividade que eu postei, né, na Plural, então é bem tranquilo. Ó, ele te deu um monômio e você vai ter que identificar quem é o coeficiente, quem é a parte literal e qual é o grau. E tudo isso também tem no caderno. Lembra, o coeficiente é a parte numérica. Então, eu vou fazer o primeiro. O coeficiente é o menos 7. É só número, tá bom? A parte literal é só as letras. Então, no nosso caso, é m² vezes n. E o grau? Lembra que o grau você soma os expoentes. Então, aqui, ó, 2 com mais 1 vai ficar 3. Então, é de terceiro grau. A mesma coisa você vai fazer com os demais, tá bom? Lembra que quando tá sozinho é 1, e aqui, ó, o coeficiente é 1/9, porque, né, o C não pode ficar aqui no campo do coeficiente porque ele é letra, então é bem tranquilinho isso. É só para testar os seus conhecimentos. A 15, pessoal, nós fizemos bastante atividade sobre isso, tem no nosso livro, tem na nossa lista de atividades que eu fiz com vocês. Então, é só você prestar atenção. Tem soma, tem subtração, tem multiplicação, tem divisão e potenciação de monômios, tá bom? Lembra que na soma e na subtração, você opera só os coeficientes e repete a letra ou a parte literal que é comum, tá bom? Aqui, como apareceu, ó, uma fração, você tem que tirar MMC. Na letra C, presta atenção, ó, tem quem é elevado a 6 e tem elevado a 3. Então, elevado ao cubo com quem é elevado ao cubo, elevado à sexta potência com quem é elevado à sexta potência, tá bom? E aí você opera só os coeficientes. Na multiplicação, é número vezes número, e as letras, quando elas são diferentes, você apenas une. Quando tem a mesma letra, você vai somar os expoentes na multiplicação. Na divisão, as letras semelhantes, você vai subtrair os expoentes. E quando for potenciação, ó, todo mundo tem que ser elevado a 3. Então, é 2 elevado a 3 e o A5 elevado a 3. E aí, dois expoentes você multiplica, tá bom? E lembrando que negativo elevado a par, você sabe o que dá, né? Tem no caderno. Aqui pede para você simplificar essa expressão e aí ver qual dessas alternativas aqui dá a sua resposta, tá bom? E aí é o seguinte, uma dica. Ele quer que você faça isso aqui. Lembra que quando tem parêntese aqui, ó, você vai ter que fazer a distributiva, ó, não esquece. X é x, depois x vezes o 4, depois 3 vezes o x e depois 3 vezes o 4. E depois vai aplicar a distributiva nesse segundo aqui também, ó. 2 vezes x e 2 vezes 1. E lembra que aqui é negativo. Então, menos vezes mais e menos vezes mais. E aí, depois que você fizer a
distributiva, você vai agrupar os seus termos semelhantes, e aí depois que você agrupar os semelhantes, você vai ver qual dessas alternativas aqui encaixa na sua resposta, tá ok? A 17, pessoal, é a nossa matéria de produtos notáveis. Tá bem recente essa matéria aí na nossa memória, né? Foi um pouquinho antes da gente entrar de férias. E aí você vai usar nessa questão 17 aquelas formulazinhas que a gente aprendeu, ó. A soma elevada ao quadrado, diferença elevada ao quadrado, soma multiplicado pela diferença, o cubo da soma e a diferença, o cubo da diferença. Então, é só você aplicar uma dessas formulazinhas aqui nessas letras aqui, até a letra H, tá bom? Então, não tem erro. Também dúvidas, pode consultar o nosso livro, porque nós fizemos atividades sobre isso, ok? A 18, pessoal, pede para você calcular o volume do cubo. Primeiro, você sabe qual é a fórmula do volume do cubo? Se você não sabe, tem no nosso livro. Logo quando nós começamos lá a parte de expressões algébricas, tá bom? Mas eu coloquei aqui para você. O volume do cubo é a aresta elevado a 3, ou seja, a aresta elevado ao cubo. E a nossa aresta aqui, no nosso caso, mede P mais 2. E aí é só você elevar ao cubo. E aí tem uma formulazinha que você acabou de fazer na questão anterior. É só você aplicar, porque é o cubo da soma. E aí tem essa fórmula já pronta para você, ok? A 19, nós fizemos questões parecidas também na nossa última atividade do livro. E é o seguinte, eu vou fazer a 19 como exemplo. Vou começar a desenvolver e você termina, tá bom? Ó, se x menos y é igual a 7 e x vezes y é 60, então o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado é quanto? A primeira coisa que você vai fazer, pega esse primeiro aqui, x menos y é igual a 7, e eleva os dois lados ao quadrado. Por que eu tenho que elevar os dois ao quadrado? Porque é uma igualdade. Então, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Então, eu fiz isso aqui. Peguei o primeiro membro, elevei ao quadrado, e o segundo membro também ao quadrado. Por que isso? Porque quando a gente desenvolver esse primeiro aqui, ele é um produto notável. É o quadrado da diferença que você fez na questão 17. Quando você desenvolve o primeiro membro, fica assim, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Igual, 7 ao quadrado é 49. E aí, chegando aqui, você vai perceber que apareceu x vezes y. E ele te contou quanto é x vezes y. É 60. Então, você vai substituir no lugar de x vezes y, 60. Vai ficar 2 vezes 60. Aí, você vai substituir, passar esse valor numérico para o outro lado, que aí vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, que é exatamente o que ele quer. E aí, você vai fazer essa operaçãozinha e ver quais desses números você encontra nos seus cálculos. Tranquilinho? A 20, você vai usar a mesma ideia, só que aqui você vai desenvolver o m mais n ao quadrado. Já está até pronto aqui, está mais fácil que o outro. Você vai desenvolver isso aqui. Quando você desenvolver esse produto notável, que é o quadrado da soma, você vai encontrar isso aqui e vai coincidir de aparecer isso aqui. Você substitui e acha qual é o valor. Belezinha? A número 20, pessoal, é o seguinte. Você vai verificar quais dessas três alternativas são verdadeiras ou falsas. Aqui na primeira, você desenvolve isso aqui, que é o quadrado da diferença. Desculpa, é o quadrado da diferença, isso mesmo. Você vai desenvolver e ver se vai dar isso aqui. Se não der, beleza. Aí você já sabe o que você vai classificar.
Na 2, você vai desenvolver esse daqui, juntar com esse, e na hora que você juntar os termos semelhantes, você vê se vai dar esse primeiro lado aqui, tá bom? E a terceira expressão, você vai desenvolver isso aqui, que é o quadrado da soma, menos o quadrado da diferença. Na hora que você desenvolver esse, menos o desenvolvimento desse, juntou o semelhante, vê se dá isso aqui. E aí você vai classificando uma por uma e depois você vê quais dessas aqui você deverá marcar, tá bom? E por último, nós temos isso aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a x e a vezes b é igual a y. E ele perguntou quanto é a mais b elevado a 2. Então, você vai desenvolver isso aqui. Desenvolvendo, você vai achar esse e esse. Substitui e ver quais dessas alternativas se enquadram. Muito parecido com a número 20, tá bom? Então, é isso, pessoal. E aí, antes de terminarmos, eu quero lembrar a você que sexta-feira, dia 5/6, nós vamos ter a nossa aula online. O que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos corrigir essa lista de atividade. Então, é muito importante que você faça essa atividade, pessoal. Faça essa atividade, porque senão não vai adiantar você acompanhar a correção sem ter tentado fazer, tá bom? E aí, sexta-feira, a gente vai ter 2 aulas online, porque na sexta-feira nós temos o 3º e o 4º horário, tá bom? Então, nós vamos ter o 3º horário, vai ser uma aula de 9 a 9h30, depois a gente vai ter um intervalo, e aí nós voltamos de 10 até as 10h40, tá ok? Então, não esqueça, coloca aí um lembrete que sexta-feira a gente tem um encontro marcado a partir das 9 horas. Por hoje é só, eu espero que você tente fazer a atividade com bastante carinho, com bastante dedicação, porque a partir dessa lista você vai poder concluir se você está sabendo ou não a matéria da primeira etapa, e aí você consegue também correr atrás, ver o que você está precisando estudar mais, porque as provas estão chegando, tá ok? Então, um beijo para todos vocês e até sexta-feira na nossa aula online. Tchau, tchau!